Hoje nós vamos dar continuidade à matéria de Direitos Humanos, que nós já havíamos trazido a introdução e conceitos introdutórios na nossa aula primeira. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar continuidade com temas específicos e também importantes para que a gente consiga gabaritar essa matéria em concurso. Veja só, eu queria fazer aqui algumas perguntas, algumas considerações a vocês. Quem daqui tentou responder questões depois da nossa primeira aula? Vocês perceberam o quanto que as questões são interdisciplinares? O quanto que um assunto vai trazendo outro, que traz outro, que traz outro, e aí é insuficiente que você saiba apenas partes do assunto. É importante que você tenha um conhecimento macro do assunto como um todo, um conhecimento sistemático para poder enfrentar as questões. E é justamente por isso, pessoal, a dificuldade da matéria de direitos humanos. Não é que ela é uma disciplina complexa, não é que é um assunto difícil, não. É que, necessariamente, um assunto está intercalado e ligado a outro. Então, necessariamente, você precisa enfrentar todos os pontos, tá certo? Vocês vão ver. A gente vai ter uma aula, essa aula e mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os temas Sistemas de Proteção de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional. Se der tempo, hoje a gente começa a trabalhar ainda com tratados internacionais. Na última aula, nós vamos trabalhar com a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que vocês vão ver passa a ser o principal documento que as questões mais enfrentam. Então, eu acho extremamente importante que a gente analise o Pacto de São José da Costa Rica também com calma, com cautela, trazendo para vocês os principais pontos de cobrança dele, tá certo? Mas veja, para que a gente consiga arrematar bem esse conteúdo mais à frente, é preciso que vocês tenham a base bem consolidada, inclusive para poder entender aquilo que está disposto lá no pacto, tá certo? Por isso que, veja só, na nossa primeira aula, nós falamos sobre a necessária diferenciação de direitos humanos com direitos fundamentais, falamos sobre o processo evolutivo dos direitos humanos, falamos sobre o constitucionalismo e a sua afirmação, falamos sobre a necessária classificação dos direitos e as garantias fundamentais para que a gente consiga compreender dessa forma como funciona a matéria de direitos humanos. Tá certo? Vocês revisaram isso? Espero que sim. Pessoal, técnica fantástica de estudos é o assunto que se estuda no dia, se pratica no dia. Não se deixe acumular. Isso é extremamente importante para que você consiga ter um feedback, inclusive, daquela aula que funciona, daquela aula que você pode, de fato, focar na aula do professor ou numa possível não identificação com a aula do professor, para ir procurar outras fontes, inclusive. Veja, mais uma vez eu repito, aprovação em concurso público não é inteligência. Aprovação em concurso público é estratégia. Você precisa criar a melhor estratégia para você. Se você é um cara que fixa o assunto visualmente ou tem uma fixação auditiva, se você é uma menina que tem uma fixação auditiva ou uma fixação visual, a forma com que você aprende mais é a forma com que você tem que investir nos seus estudos. Isso não se deve fazer depois que você já estudou muita coisa, para depois ter que voltar do zero, reaprimorando. Não. O quanto antes você puder fazer, melhor. Então, essa disciplina, que a gente está tendo a oportunidade de começar do zero e vamos enfrentar todos os pontos, é importante que você já teste e faça isso como laboratório, inclusive para outras disciplinas. Tá certo? Mas vamos começar o ponto da aula de hoje. Os sistemas de proteção de direitos humanos. Pessoal, isso aqui tem uma certa frequência em prova. Não cai tanto quanto o histórico, que a gente estudou na aula passada, e nem cai tanto quanto a Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Não cai tanto assim, não. Mas é um tipo de questão que tem uma frequência também reiterada, tá certo? Mas, independente disso, se você não conseguir compreender o sistema de proteção de direitos humanos, você não consegue compreender a ONU. Então, necessariamente, você precisa compreender isso, tá certo? Olha só. Existem duas classificações dos sistemas de proteção. O sistema de proteção ele pode ser universal e ele pode ser regional. Esse universal é o universal da ONU. Esse regional ele está dividido, como o próprio nome diz, por regiões. Então, nós temos o sistema regional europeu,
sistema regional africano, mas o nosso é o que mais cai em questão, que é o sistema regional americano. Tá certo? Então veja, nós temos duas divisões nos sistemas de proteção. Ele pode ser universal e ele pode ser regional. E o regional está dividido em três, em americano, europeu e africano. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar pelo início, pelo primeiro. O sistema universal. Qual é a base doutrinária do sistema universal? A Carta Internacional de Direitos Humanos. Da aula passada, eu expliquei para vocês por quais documentos formava-se a Carta Internacional de Direitos Humanos. Quem aqui saberia me dizer? Quais são os documentos que formam a Carta Internacional de Direitos Humanos? São eles: a Declaração Universal de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, mais Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, mais o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDCP. Tá certo? Esses três documentos formam a nossa Carta Internacional de Direitos Humanos, que nada mais é do que a base do sistema universal. Tá certo? A gente estudou isso na aula passada, quando eu expliquei o que era a Declaração Universal de Direitos Humanos, o que era o PIDCP e o que era o PIDESC. Vocês lembram que eu até exemplifiquei com a história da Guerra Fria? Que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela queria ter legitimidade e aplicabilidade em ambos os blocos que estavam naquela Guerra Fria, que eram os blocos socialistas e os blocos capitalistas. O bloco socialista e o bloco socialista e o bloco capitalista viviam numa polaridade de intolerância total. E para que a Declaração Universal de Direitos Humanos pudesse ter capilaridade, ela pudesse entrar nesses blocos, ela precisava se adequar a essas realidades. Aí ela criou um pacto internacional de maneira que se adequasse à realidade socialista, com os direitos sociais, econômicos e culturais, e outro com a realidade mais liberal, com os direitos civis e políticos. Tá certo? Então, o que é que forma a base do sistema universal? A Carta Universal dos Direitos Humanos, que nada mais é do que o amontoado, né? A formação da Declaração Universal de Direitos Humanos, do PIDESC e do PIDCP. Beleza? Compreendido isso? Beleza. Só que o sistema universal, ele só tem a Carta Internacional de Direitos Humanos. É o único documento que ele tem? Não. Eles têm vários outros tratados temáticos. E, como o próprio nome diz, são temáticos. Então, fala sobre igualdade de gênero, acessibilidade, os deficientes físicos, os especiais, racial, igualdade racial. Ou seja, são pontuais, são tratados temáticos, tratados que tratam de temas específicos. Tá certo? Então, vejam bem. Isso é importante porque a questão pode lhe induzir a erro, dizendo que o único documento que instrumentaliza o sistema universal, que está fundamentado, do qual o sistema universal se fundamenta, é a Declaração Universal de Direitos Humanos, seja a Carta Internacional de Direitos Humanos, o que é falso. Você tem que alegar que também existem tratados temáticos. De fato, esse aqui é a base, é o alicerce. Mas nós temos outros também. Tá certo? E ainda, a formação da ONU. Se é o sistema universal, a ONU é justamente esse instrumento. E a ONU é formada por quê? Ela é formada por fundos, programas, agências, organismos internacionais e órgãos, e tem seus órgãos principais. Pessoal, você me pergunta, professor, eu tenho que decorar o quê? Você tem que decorar isso aqui, gente. Quais são os órgãos principais? Necessariamente. Não tem para onde correr. Você tem que saber que a ONU ela é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de Segurança, um Conselho Econômico e Social, o Tribunal Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela e uma Secretaria. Necessariamente você precisa saber desses 6 principais órgãos da ONU. Tá certo? Na composição de concursos públicos,
Essa é a composição que é cobrada. Beleza? Vamos lá. Entendendo então, o sistema universal se aplica a todo o mundo. Nele, nós temos como base a Carta Internacional de Direitos Humanos, que é formada pela Declaração Universal, pelo PIDESC e pelo PIDCP. Mas ainda tem também tratados internacionais temáticos, que trazem temas específicos, como a igualdade de gênero, como a pauta dos deficientes físicos, como a igualdade racial. Ainda, a ONU é formada por fundos, por programas, por agências e organismos especializados e por órgãos principais. E quais são os principais órgãos da ONU? São eles: a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, o Tribunal Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela e a Secretaria. Cada um desses órgãos tem uma finalidade específica, certo? Você precisa saber principalmente dessa composição. O que é que eu vou fazer? Vou disponibilizar para vocês a descrição com o que cada um desses órgãos tem por finalidade, tá certo? Que é justamente o material que você precisa ter aí como anexo. Se a questão quiser se aprofundar, o aluno PhD tem que estar preparado para isso, tá certo? É comum a questão enfrentar isso? Não, não é. Mas se vier a perguntar, pode perguntar. Então é importante que você saiba, pelo menos, distingui-los. Saber o que é que faz a Assembleia, o que é que faz o Conselho de Segurança, o que é que faz o Conselho Econômico e Social, o que é que faz o Tribunal Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela e, por fim, a Secretaria. Tá certo? Olha só. Dessa forma, a gente enfrentou o Sistema de Proteção Universal. Agora, nós vamos conhecer os sistemas de proteção regionais, que são 3. O europeu, o americano e o africano. Os 2 mais simples são o europeu e o africano. Veja, a complexidade deles, dos 3, é a mesma. Só que como as questões focam mais no americano, que é o nosso, que é o brasileiro, a gente precisa se dedicar mais a ele, certo? E quais são as informações que é importante que vocês saibam sobre o sistema europeu e o sistema africano? São essas aqui. O sistema europeu e o sistema africano. O sistema europeu, veja bem, o sistema de proteção europeu tem como base que documento? A Convenção Europeia de Direitos Humanos. Não dá para errar. Olha o nome, Europeia. Mas veja, o nome desse documento é convenção ou comissão? Convenção. É corte ou convenção? Entenderam o porquê que tem que prestar bastante atenção quando a gente fala de matéria de direitos humanos? Pois é, pois é. Eu estava até pontuando isso em outra aula de outra disciplina. A COPEV, em determinado concurso, ela fez uma mudança em determinada questão, onde ela fez uma troca de uma palavra muito parecida com a outra e colocou na alternativa E, NDA. Vocês entenderam? Nenhuma das alternativas estava correta. Só que ela tentou induzir você, por exemplo, era como ela colocar a Carta Africana, DUDH, PIDESC, PDCP e Comissão Europeia de Direitos Humanos e na letra E botar NDA. Aí você não leu, acha que convenção é comissão e marca NDA. Está entendendo? Marca ela, mas na verdade a resposta é NDA. Então, atentem. É importante estar atento a essas questões. Olhe, você vai ver o tempo inteiro aqui. Convenção, comissão e corte. Essas 3 palavrinhas são repetidas, certo? Então é interessante que vocês saibam onde é que se encaixa cada uma. Nós estamos falando de um documento. Um documento não é uma instituição. O que é uma corte? A corte é um órgão jurisdicional, gente. Não é um documento. Aqui nós temos uma convenção, é um documento, Europeia de Direitos Humanos. Veja, a Carta Social Europeia é outro documento de base. Então, quais são os documentos que embasam o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos? São eles: a Convenção Europeia de Direitos Humanos e a Carta Social Europeia. Tá certo? Convenção Europeia de Direitos Humanos e a Carta Social Europeia. É Convenção Social Europeia? Não. Também não é Comissão Social Europeia. É Carta Social Europeia. Exato.
O que era que eu fazia no meu tempo de concurso? Veja só, eu fazia assim. Carta Social Europeia. Eu tentava fazer desenhos no meu caderno que fazia alusão àquilo para que eu não confundisse. Se eu lisse errado, eu ia lembrar do desenho, entendeu? Eu coloquei o que era uma coisa, eu tentei imaginar o que é que vai fixar na minha cabeça do que é uma convenção, o que é uma corte e tal. E aí fazia o desenho. Não tinha como esquecer. Porque, a depender da palavra, o desenho estava... Eu sou uma pessoa que sou visual. Então, isso para mim servia como fixação. Cada um de vocês tem que encontrar a sua técnica. É como eu estou dizendo, concurso é estratégia, não é inteligência. Você precisa ser estratégico para guardar conteúdo. Porque se você não tiver estratégia, inclusive de revisão, de nada adianta você entender a aula de hoje, entender a aula de amanhã, entender a semana inteira, entendendo. Certo? Você acha que daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, a sua cabeça vai conseguir enfrentar qualquer questão que você só entendeu? Eu acho que não. Você precisa entender, precisa fixar, e precisa se questionar, testar se realmente você entendeu. Às vezes você só consegue ter a plena compreensão de que entendeu algo ou não no momento que você é testado, que você é questionado. Por isso que responder questões é essencial. Tem técnicas de estudo, pessoal, que apontam que é muito mais eficiente que você tente responder questões antes de estudar. Veja, eu confesso, eu não consigo fazer isso. Porque eu sou metódico, eu tinha que estudar para poder responder. Mas depois que você entende o assunto, você percebe que seria muito mais inteligente tentar responder questão antes de estudar. Porque você entende o que é que a questão cobra, a forma com que a questão cobra. Entendeu? E, inclusive, na hora que você vai estudar, você já sabe como é que isso é cobrado. Aí você direciona o seu estudo, inclusive lhe cobra. Né? Inclusive serve como estímulo para que você, de fato, estude. Né? Exato. Eu já passei para vocês a dica do caderno de erros, né? É outra coisa. Eu acho essencial o caderno de erros. Essencial o caderno de erros. O caderno de erros é uma forma de você se penalizar pelo seu erro, inclusive induzir o seu inconsciente a essa informação e se vir como material de revisão permanente. Ou seja, é muito mais provável que você fazendo seu caderno de erro, você erre algo que você acertou, ou seja, a probabilidade já é mais, do que você errar algo que você errou. Porque, de fato, você vai aprender. Né? E vai estar sempre revisando. Então, veja só. Quais são os documentos de base do sistema europeu? Convenção Europeia de Direitos Humanos e Carta Social Europeia. Beleza? Pronto. Agora, veja só. Qual é o mecanismo de proteção do sistema europeu? É o TEDH, que é o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, veja. Documento, convenção e carta. Mecanismo de proteção. É como? Por exemplo, qual é o mecanismo de proteção do Estado brasileiro? É a Justiça. O Tribunal de Justiça no 2º grau, é o Fórum no 1º grau. Entendeu? É a Justiça. Aqui, no âmbito internacional, no âmbito dos direitos humanos, nós temos no sistema europeu um mecanismo de proteção, um Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Certo? Esse Tribunal Europeu de Direitos Humanos não se chamava assim. Ele só passou a se chamar assim num protocolo chamado Protocolo 11. E isso precisa saber. Teve questão cobrando. O nome original do Tribunal Europeu de Direitos Humanos era Comissão Europeia de Direitos Humanos. Atualmente, o nome passou a ser Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Anula, exato. Porque era o nome originário. Originalmente. Hoje é Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Aí, ó, veja bem. Convenção Europeia de Direitos Humanos, beleza, é o documento. Comissão Europeia de Direitos Humanos, acabou. Agora nós temos o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Cada palavrinha é extremamente importante. Veja, é grande? Não, gente. Quantas linhas deu aí no caderno de vocês isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Não, 5 linhas isso aqui. Não é grande. É preciso atenção. Então, ó, outro ponto que é bastante cobrado em questão, quando trata desse assunto, é querendo confundir você. Induzir você ao erro de que União Europeia é a mesma coisa que sistema europeu. São coisas diferentes.
o sistema europeu de proteção. A União Europeia é um bloco econômico. É um bloco econômico. Transações recíprocas de matéria econômica entre os países da Europa. Outra coisa é o sistema europeu, que visa a proteção dos direitos humanos. Deu para entender? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a questão tenta induzir vocês a erro, no sentido de dizer que os dois são a mesma coisa. Entenderam? Então vamos lá. O sistema europeu tem como base de documento a Convenção Europeia de Direitos Humanos e a Carta Social Europeia. Como mecanismo de proteção, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que, através do Protocolo 11, substituiu o que era a Comissão Europeia de Direitos Humanos. É preciso atentar ainda sobre esse assunto, que a União Europeia é diferente do Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos. Beleza? Pronto. Com isso, a gente acaba europeu. Então, ó, a gente já estudou o Sistema de Proteção Universal e o Sistema Regional Europeu. Agora vamos para o Sistema Africano. O Sistema Africano tem como base um documento chamado Carta Africana de Direitos Humanos. Tem como confundir com o europeu, gente? Ó, o nome, europeia, né? Africana. Pelo amor de Deus. E assim, vejam bem, a África, ela é formada por diversas etnias, né? Então você vê uma miscigenação cultural fantástica, né? De tribos bastante caricatas e com características bastante específicas, com tradições bastante específicas. Eles manifestam as culturas deles de forma bastante específica. Então, eles têm rituais para a morte de uma forma, rituais para a menstruação da mulher de outra forma, rituais para o nascimento de outra forma, rituais para a gravidez de outra forma. Ou seja, cada tribo africana desenvolve, expressa a sua cultura de uma forma específica. Isso faz com que, quando a gente fala em matéria de direitos humanos, pessoal, para vocês terem ideia, tem uma tribo na Somália que, quando a criança entra no período a menina entra no período de menstruação, eles cortam o ímen dela com técnicas bastante rudimentares. Veja, a criança é uma criança que está menstruando pela primeira vez e aguarda esse período da menstruação para desenvolver. Veja, isso é cultural. É cultural. Uhum. Veja, e por que falar de matéria de direitos humanos é interessante? Porque nós precisamos entender o que é cultura e que cada povo tem uma cultura. Se a nossa cultura é diferente dessa cultura, cabe a nós, ocidentais, que temos uma formação totalmente diferente, julgar isso como algo errado ou algo certo? É algo para se discutir. Veja, é como o véu. É como o uso do véu, por exemplo, no Oriente Médio. O véu. Mulheres que usam véu. Olha que... Sabe não? O véu. Sim. Um pano. É, aquele pano que a mulher bota na cabeça. Pois vejam só. Vejam só. O uso do véu, por exemplo, é uma outra discussão em matéria de direitos humanos. A mulher, ela não tem escolha. Ela tem que usar, tem que cobrir todas as partes do corpo, inclusive com o uso de burca, que é um outro tipo de vestimenta em que ela cobre o rosto, em que ela cobre o corpo inteiro. Pois bem. Pois bem, vejam só. Aí a gente vai discutir. Isso é certo? Isso é uma forma de oprimir as mulheres? Como é que vai se discutir sobre isso com a matéria de direitos humanos? Até hoje, pessoal, a gente tem uma discussão bastante ferrenha sobre isso. De filósofos, de pensadores, de sociólogos, que estão de um lado e têm posicionamentos de um lado e tem posicionamentos também do outro com argumentos muito bons. Por quê? Se você perguntar a essa mulher do Oriente Médio se ela tem interesse de tirar o véu, ela vai dizer que não, que sem o véu ela vai se sentir nua, constrangida. Pois bem, já há um pensamento mais atualizado quando discute sobre essa matéria, que é uma matéria de direitos humanos. Você está falando de um direito humano. É de que o que talvez tivesse de ser considerado não é o uso do véu, mas a possibilidade de escolha.
daquela que quisesse usar, usasse. Daquela que não quisesse usar, não usasse. Né? Não está no fato de você dizer não, não se usa, ou sim, é obrigatório, mas sim da liberdade, a liberdade de escolha. O que acontece é que cultura não se muda por decreto, cultura não se muda por lei. Então não adiantaria também vir uma lei que instituísse algo que é totalmente diferente da realidade deles e acreditar que essa lei vai ter atividade. A prova viva disso é o aborto no Brasil. Nós temos o quê? Temos uma legislação extremamente rigorosa com o aborto no Brasil. Essa legislação, vocês me respondam, ela impede que as mulheres hoje em dia abortem? Não. É a coisa mais fácil do mundo hoje. Infelizmente, nós temos uma legislação que fecha os olhos para uma realidade bastante complicada. Por quê? Porque a legislação não impede que o aborto aconteça e, dessa forma, as mulheres que se submetem ao aborto hoje acabam falecendo, aquelas que são pobres. Por quê? Porque aquelas que são ricas fazem isso em clínicas, né? De forma escondida, mas fazem. Veja, é uma tipificação penal que a sociedade não respeita e que de nada serve. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que eu sou a favor do aborto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Aliás, eu acredito que ninguém é a favor do aborto. Até a mulher que acaba por abortar não é a favor do aborto. É uma situação que leva. Mas a questão é direito humano. O aborto entra ainda numa questão ainda mais complexa, que é até que ponto você pode determinar uma outra vida. É da sua vida que você está lidando ou é de uma outra vida que você está lidando? Né? E mais, a opinião do marido, ou do namorado, ou do parceiro importaria nessa situação? Veja, são diversas questões, uma complexidade de questões, que se a gente for analisar sob a ótica dos direitos humanos, a gente poderia aprofundar isso aqui longas horas. Mas veja, isso não é pauta de concurso público. Então, o que é que eu tenho que fazer com vocês? Eu tenho que orientar vocês como a questão pode cobrar, certo? As questões em matéria de direitos humanos especificamente, quando elas cobram alguma definição, elas cobram com base ou na lei ou na jurisprudência, ou seja, em decisões. Então, todas as vezes que nós tivermos decisões ou leis tratando de assuntos específicos, eu vou trazer para vocês e vou dizer, olha, com base na jurisprudência, a resposta é essa. Com base na lei, a resposta também. Mas pode acontecer que a lei diga algo e a jurisprudência diga o inverso. E aí você, concurseiro, precisa saber diferenciar. E é justamente por isso que tem que ter uma parceria muito boa entre os professores de constitucional com o professor de direitos humanos. Justamente para otimizar esses assuntos quando são passados para vocês. Mas isso não se preocupe, que a equipe aqui é bastante alinhada e sempre que necessário a gente está conversando e discutindo, inclusive, sobre questões que vocês trazem em sala. Tá certo? Pronto. Em matéria de sistema de proteção de direitos humanos, você precisa conhecer o sistema universal, com esses pontos aqui. Professor, o que é mais importante disso tudo? Essa composição. Mas veja, essa composição ela é importantíssima, mas não significa que isso aqui também não seja, tá certo? Mas isso aqui tem que decorar. Aqui do sistema europeu, precisa conhecer precisa conhecer os documentos, inclusive para não confundir com outros. No sistema africano, a carta é Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. E por que eles acrescentaram esse termo, e dos povos? Por causa, pessoal, justamente que nós estávamos conversando agora há pouco, das diferentes etnias que formam o continente africano. Por causa das diferentes etnias que existem na África, eles apontaram da necessidade de respeitar essas diferenças. Não pode vir uma carta que privilegie determinada manifestação cultural. É como, por exemplo, se a nossa Constituição fosse uma Constituição cristã e falasse apenas e dissesse que a única religião permitida, possível, fosse a cristã, ou que fosse de matriz africana, ou que fosse, sei lá, que ela direcionasse. Veja, a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, a chamada Carta de Banjul, de 1981, ela tem justamente esse nome para privilegiar as diferentes etnias que formam o continente africano. Certo? O conteúdo dela é pautado em direitos individuais, direitos sociais, veja, deveres fundamentais, isso que eu acho massa. Ela não fala apenas de direitos, ela fala também de obrigações, de deveres e direitos coletivos, que são chamados direitos dos povos. Qual é o mecanismo de proteção? Veja bem, no sistema europeu, o nosso mecanismo de proteção
Tribunal Europeu de Direitos Humanos. No sistema africano, o nosso mecanismo de proteção é formado pela Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos e a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Então, ó, nós temos uma Comissão Africana e uma Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que formam o mecanismo de proteção do sistema africano. Beleza? Uma corte e uma comissão. Da mesma forma que aqui eu apontei, olha, antigamente o nome era Comissão Europeia de Direitos Humanos, que através do Protocolo 11 passou a se chamar Tribunal Europeu de Direitos Humanos, certo? Pronto. Aqui, a criação era Organização da Unidade Africana, que hoje se chama União Africana. Beleza? O que é que nós já vimos em questão? Um paralelo dos nomes anteriores com os nomes atuais. Então, veja, nós tínhamos antes, no Tribunal Europeu, a Comissão Europeia de Direitos Humanos e hoje o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no âmbito europeu. E no âmbito africano, a Organização da Unidade Africana, antes e hoje a União Africana. Tá certo? Pronto. Isso aqui é suficiente para vocês compreenderem o sistema europeu e o sistema africano. O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos estudar sobre aquele sistema que mais cai em prova, mais cai nas nossas provas, que é o sistema regional americano. Beleza? Vamos para a munheca. Vamos lá. Direitos humanos, veja bem. O que nós fizemos até então foi discutir sobre o sistema de proteção internacional universal, depois fizemos o sistema de proteção regional. No sistema de proteção regional nós estudamos o africano e o europeu. Agora nós vamos estudar o sistema de proteção regional americano. Esse aqui. Também chamado de interamericano. Vejam só. Olha a linha do tempo aqui. Em 1948, nós tivemos a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, da OEA, também chamada de Declaração de Bogotá. Posteriormente, em 1959, surge a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 10 anos depois, surge o quê? A Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, pessoal, é aquele documentozinho que tanto cai em concurso. O Pacto de São José da Costa Rica. Então, vejam bem. Sobre o Pacto de São José da Costa Rica, nós vamos dedicar a metade de uma aula inteira na semana que vem. Justamente pela importância desse assunto na prova de vocês. Tá certo? Então, veja. O sistema americano de proteção, ele começa com a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de 1948. Em 1959, a Comissão Interamericana. Em 1969, a Convenção Americana, que é o Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, tem como foco a defesa de direitos individuais, mas também, de forma genérica, traz os direitos sociais e direitos de terceira geração. Junto com a Convenção Americana de Direitos Humanos, tem outros documentos adicionais, como o Protocolo de São Salvador, de 1988, que foca nos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, vamos lá. A Convenção Americana de Direitos Humanos tem essa conotação, tem essa formatação. Veja bem, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, nós vamos aprofundar sobre esse assunto na nossa última aula. Inclusive, nós vamos aprofundar com questões, que eu quero mostrar para vocês como as questões cobram esse documento. Tá certo? Pronto. Já a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é esse aqui. Nós precisamos entender como é que ela funciona. Ó, a atuação dela visa o quê?
a promoção, o monitoramento e a proteção de direitos humanos. A promoção, o monitoramento e a proteção de direitos humanos. Quem tem legitimidade ativa, ou seja, quem é que pode processar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Qualquer pessoa pode? Vamos lá. Veja bem. O indivíduo, enquanto grupo de indivíduo, enquanto ONG e enquanto Estado-membro. Estado-membro, ONG, o grupo de indivíduos e o indivíduo. Ou seja, tem uma generalidade. Agora, você consegue imaginar que um Estado não membro não pode. Tem que ser um Estado membro. Um Estado membro do quê? Do sistema americano. Então, veja. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos visa a promoção, monitoramento e proteção dos direitos humanos. A legitimidade ativa é do indivíduo, de grupos de indivíduos, de ONG e de Estado-membro. Os pressupostos. Agora, para poder você entrar, ter legitimidade ativa, beleza. Mas como é que você sabe se pode ou não? Esgotamento da jurisdição doméstica. Jurisdição doméstica. Jurisdição doméstica significa que a jurisdição da sua casa é a do país de origem. Ou seja, tentou-se de tudo. Esgotou, vamos tentar internacionalmente. Deu para entender? Isso aconteceu, pessoal, com Maria da Penha, por exemplo. Depois de esgotadas todas as instâncias e o Brasil não ter feito nada, teve que interpelar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí por isso que surgiu posteriormente a Lei Maria da Penha. Não. Violação. Aí, quais são aqui as situações? O esgotamento da jurisdição doméstica e uma violação de direitos humanos reconhecida. São os pressupostos. E o procedimento? Como é que isso acontece na prática? É esse aqui. Vamos lá. Primeiro, vai receber a provocação. Alguém vai provocar. Seja um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma ONG ou um Estado. Provoca. O que é que ela faz? Ela comunica para o Estado. E diz, olha, Estado, vieram me provocar sobre determinado assunto. Ela comunica ao Estado de origem. Ou seja, no caso da Maria da Penha, provocou e aí ela foi avisou, Brasil, estão vindo me provocar sobre esse tema. Se faz um juízo de admissibilidade, vê se preencheu os requisitos. Houve esgotamento, há uma violação do direito humano, pronto. Aí você abre uma investigação para apurar a situação. Depois você tenta conciliar, você vai chamar o país e vai dizer, vamos tentar resolver conciliando? Não funcionando ou funcionando, você faz um relatório. Nesse relatório contém as recomendações. Beleza, por fim, você leva à corte. Não conciliou, vamos levar à corte, então vamos ter que julgar. Não. Deu para entender a situação? Então, qual é o procedimento? Recebe a provocação, comunica ao Estado. Comunicou ao Estado, faz o juízo de admissibilidade. Posteriormente, investiga. Depois que investiga, concilia. Depois que concilia, relatório. Depois do relatório, recomenda. Por fim, leva à corte. Caso não se chegue num acordo. Tá certo? Compreenderam? Pronto. A única coisa que faltou é a gente, de fato, saber o que é a corte. Veja, a gente já viu o que é a convenção e vamos estudar mais sobre. A comissão, entendemos o procedimento todo agora. Mas falta a Corte de Direitos Humanos. O que é que nós vamos fazer? Vocês vão para o intervalo. Quando vocês voltarem, a gente já inicia exatamente do ponto corte. Tá certo?